Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos refletir na palavra de Deus, tomando este tema, um banquete preparado por Deus. E vamos receber aquilo que o Senhor tem proposto ao nosso coração neste dia. Vamos iniciar nossas considerações no último versículo do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, em que Jesus convidou quem tem ouvidos para ouvir o que ele está dizendo. O texto diz assim: nem presta para a terra nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Foi a partir deste texto que percebemos que houve uma aproximação de alguns grupos para ouvi-lo. Na sequência do capítulo 15, aproximaram-se os cobradores de impostos, chamados publicanos, e pecadores, conforme diz o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A assembleia de má reputação muda do fisicamente impuro, conforme Jesus estava falando anteriormente, no capítulo 14, o aleijado, o coxo, o cego, conforme diz o versículo 13, mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Então a assembleia muda e passa agora para o espiritualmente impuro, ou seja, os publicanos, os pecadores. Neste grupo também estavam os fariseus e os escribas, não para ouvi-lo conforme o convite foi feito, mas para unicamente continuarem a monitorar o comportamento de Jesus e se oporem ao elenco de personagens que eles consideravam desagradáveis e que o Senhor passa agora a reunir à volta da mesa. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Lucas capítulo 15, versículo de número 2. Eles também continuam a se opor à nota comemorativa do ministério de Jesus, o qual estava se alegrando com o direcionamento que o Pai Celestial havia lhe dado para buscar o que se havia perdido. Mas os fariseus não entendem isso. O texto diz: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. A reclamação dos inimigos de Jesus ressoa semelhante à da geração do deserto, que reclamava quando falhava em reconhecer a presença de Deus com eles. E este é um dos pecados graves da elite acadêmica de Israel. Havia uma evidência de sobra para que eles, que eram conhecedores dos textos sagrados, proclamassem que Jesus era o Messias profetizado. Ao invés disto, eles preferiram ignorar esta verdade e se opor à sua obra, assim como os israelitas no deserto, conforme diz a palavra de Deus. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele reclamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Êxodo capítulo 15, versículo 24 a 25. Sua grosseria revela uma falha em interpretar o significado do tempo presente ou em ver o reinado de Deus operando no ministério de Jesus. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Lucas capítulo 12, versículos 54 e 56. No entanto, agora no capítulo 15 de Lucas, observe que o Senhor Jesus não os critica como hipócritas que fecham a porta do reino dos céus contra os outros,
recusando-se a entrar e a permitir que outros entrem, conforme Mateus 23:13. Em vez disso, essas parábolas são essencialmente um convite ao arrependimento, para que não repitam os erros dos antigos resmungões de Israel lá no deserto, que tiveram consequências desastrosas. Ele, na verdade, justifica sua associação com os pecadores como uma oportunidade dada por Deus e os convida a compartilhar do deleite de Deus em recuperar os perdidos, dos quais eles também fazem parte, ainda que não admitam. É por isso que uma das características das 3 parábolas é o tema do banquete, o qual está presente em cada parábola do capítulo 15. O banquete é oferecido pelo pastor das ovelhas, pela mulher que achou as dracmas e pelo pai do filho pródigo. Em cada uma dessas parábolas tem um banquete. Quando o pastor das ovelhas encontrou a sua ovelha perdida, ele disse em Lucas 15, versículo 6, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. De igual modo, a mulher que procurava as dracmas, diz no capítulo 15, versículo 9 de Lucas, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E de igual modo, Lucas 15, 23, quando o pai de família recebe o seu filho de volta, diz, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Deus o Pai deseja celebrar com o seu banquete, e juntamente neste banquete, todos os arrependidos e redimidos pelo ato do amor maior de haver dado seu único filho como resgate por muitos. Ainda que merecedores do juízo, Deus prepara um banquete para aqueles que se arrependem e reconhecem seu filho como único e suficiente Salvador. E o motivo disso está em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que nós sejamos participantes do banquete preparado por Deus na eternidade. E aqueles que ainda, ouvindo esta mensagem, não aceitaram o Filho de Deus como seu Salvador, a oportunidade está franqueada. Que Deus em Cristo vos abençoe ricamente, em nome de Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações. Deus abençoe.